Olá, eu sou o Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, histórias de meditadores. Hoje eu estou recebendo a Cibele Castro. Depois eu vou falar do perfil dela em redes sociais, uma médica que trabalha com princípios de slow life e que teve um encontro muito legal com a meditação e vai trazer uma história muito bacana aqui para a gente. Sibeli, antes de tudo, muito obrigado por você estar aqui. É muito legal te receber. Você é uma pessoa querida e eu acredito que vai ser uma influência muito positiva para quem quiser aprender a meditar, porque a gente já estiver começando a meditar. Mas antes, deixa você se apresentar primeiro. Pediria para você se apresentar, por favor, querido. Obrigada, doutor Roberto, por esse convite. Bom, eu sou Cibele Castro, eu sou médica, como o senhor falou, sou especialista em acupuntura e hoje eu fico muito feliz de dizer que, além de atender os meus pacientes com acupuntura, a meditação também faz parte do meu trabalho. Eu trabalho ensinando meditação e com manejo de estresse, tanto individualmente quanto em empresas. Então, eu fico bem feliz de que a meditação hoje em dia não está só na minha vida pessoal, mas na vida profissional também. Isso é muito legal, né? Eu tive uma longa história para chegar nesse ponto também, mas é muito legal esse ponto em que a meditação faz uma parte muito forte da sua vida profissional. Mas fala em meditação, vamos ver a sua história um pouquinho. Você tem como resumir? É claro que esse papo não é um papo tão longo, né? Mas dá para você resumir um pouquinho da sua história com meditação, que é tão legal ouvir as histórias, né? Sim, tá, dá sim. Na verdade, eu sempre gostei de coisas mais místicas, de rituais, de velas, incensos, e a meditação estava dentro disso desde a adolescência. Mas hoje eu sei que as práticas que eu fazia não eram muito meditação, mas eu já estava aí por esse caminho. E há uns 17 anos atrás, mais ou menos, eu tive um episódio de burnout, com uma depressão muito grave. E depois que eu melhorei ali da fase aguda, eu comecei a procurar maneiras de lidar melhor com o estresse para não ter uma recaída, né? Então, teve uma época que eu comecei a frequentar um grupo que tinha encontros de meditação, uma vez por semana. Nos outros dias eu meditava em casa. E percebi, quando eu meditava em casa, eu meditava com um aplicativo, meditações guiadas, e eu percebi que isso me incomodava um pouco. Eu ficava um pouco irritada com as meditações guiadas, eu ficava, mas está falando muito rápido, muito devagar, não gostei dessa palavra que a pessoa usou. Comecei a meditar só com ouvindo música ambiente, sons de natureza, e tive esse caminho aí de vai e volta na meditação, até chegar na pandemia e realmente perceber que eu precisava meditar com mais intensidade, com frequência. Acho que a pandemia trouxe isso de bom para mim. E aí eu aumentei realmente a consistência da meditação a partir da pandemia e descobri o curso da Unifesp de meditação, e desde então a meditação realmente virou parte da minha vida. Pô, que legal, você foi meditar então no momento inicial para trabalhar a recaída do estresse. Quem quiser assistir depois, tem um vídeo, né, no nosso canal do YouTube, muito legal, chama Meditação em Burnout, da qual a Cibele participa, tá? Quem quiser assistir, ouvir a história dela, que é muito forte o depoimento dela, tem lá esse vídeo Meditação em Burnout, que eu acredito que quem assistir vai gostar bastante. E para você, tem muitos benefícios que se fala, né, sobre a meditação, mas é legal ver cada pessoa descrevendo a sua história, na sua história, os benefícios. Para você, o que que você destacaria como seus benefícios para meditar, em meditar? Eu acho que um dos maiores benefícios que hoje eu consigo perceber, no começo a gente não percebe muito os benefícios, né? Mas o que eu consigo perceber muito é que eu consegui me observar melhor. Na época que eu tive o burnout, eu já tinha sintomas de estresse muito antes e eu mesma não percebia. E hoje em dia eu consigo perceber sutilezas, eu consigo perceber a mudança na minha reação, na minha respiração, não só quando eu estou meditando, mas no dia a dia.
E eu acho que essa é a principal mudança que eu percebo, o principal benefício que eu percebo na minha vida. Claro, tem muitos outros, mas eu acho que esse é um dos que eu acho mais importantes, que mais me impacta no dia a dia. É, porque a autoobservação, ela traz um monte de coisas com ela, né? Ah, eu Sim. quero ter um autoconhecimento maior. Ah, começa com a autoobservação, né? Eu quero ter mais serenidade, eu não quero me reagir de uma forma intempestiva. Começa com a autoobservação. A autoobservação, que às vezes, sabe, Sibeli, a gente fala autoobservação, as pessoas falam, ah, que bobagem, né? Mas a autoobservação é o caminho de uma série de outras coisas. E ela é uma das É. coisas que inicia aquilo que eu falo, aquela metáfora que eu uso, né? A cascata de dominó em câmera bem lenta, ela começa é, muito forte com a autoobservação. E, de fato, quando você autoobservação, você fica mais equilibrado, você evolui mais como pessoa, você muda um pouco sua maneira de lidar com a vida. Mas a autoobservação, ela e não é a primeira pessoa, tá, que fala aqui no podcast da autoobservação, que é uma coisa que o pessoal não acha que é só uma parte da meditação durante a técnica, mas não. É o fato de que o meditador ele se observa mais fora dos momentos da prática. Isso é muito legal, isso é muito Eu bacana. acho que a gente não está acostumado a se observar de verdade. Eu vejo isso nos meus pacientes, nas pessoas que eu ensino meditação, e às vezes a gente pergunta como é que você está se sentindo, o que que você tem, o que você sente. A pessoa não sabe dizer, né? E eu comecei a conseguir perceber isso depois da meditação Sim, bacana. É nomear os sentimentos, né? O que que é também. isso que eu estou sentindo? É um ponto que é outro derivado positivo da autoobservação, e que é muito legal também. E tem assim, a gente trabalha com você conhece bem, né? Você é um instrutor de meditação, com o loop operacional, de âncora, relaxamento da lógica. Como ele entrou na tua história? Como ele te ajudou na sua história específica? Eu queria saber como ele entrou para melhorar a sua técnica, ou para mudar a sua técnica de alguma maneira. Ele te ajudou? Muito. Eu percebo que eu já estava no caminho certo da meditação, eu já, de certa maneira, colocava em prática o looping operacional, mas eu não sabia o nome dele ainda, foi o senhor que me ensinou, né? No curso eu aprendi e percebi o que eu estava fazendo. Mas eu acho que a principal mudança, realmente, depois que eu entendi de verdade o loop operacional, foi que ele tirou um peso muito grande das minhas costas, porque eu era uma meditadora perfeccionista. Eu Sim. usava aqueles aplicativos que marcam você está meditando sem interrupção há 248 dias. Aí, se eu faltasse um dia, se eu atrasasse a meditação, eu já ficava chateada. E eu tinha um caderninho em que eu anotava como tinha sido a minha meditação. E Hum. aí eu colocava no dia, eu achava que a meditação foi ruim, que eu não tinha meditado certo. E quando eu entendi realmente o loop operacional, que o que a gente precisa fazer é praticar esse loop operacional, eu percebi que eu não precisava ficar classificando a minha meditação em boa ou ruim, a minha prática em certa ou errada. Então eu larguei um pouco essa coisa de cumprir metas da meditação. O que eu precisava era ter o meu horário, o meu espaço, sentar e colocar o loop em prática. E isso tirou um peso muito grande, porque a gente pratica a meditação e se a gente fica se questionando, a gente não consegue realmente praticar de verdade, né? Então, acho que a minha É, qualidade da meditação melhorou muito depois que eu larguei essa preocupação com o resultado, ou com meditação boa ou ruim, certa ou errada, e simplesmente fiz o que eu tinha que fazer, coloquei o loop em prática. eu percebo muito isso. As pessoas, elas ou não usam uma técnica, tentam imaginar alguma coisa, ou só ficar parado para cair alguma coisa do céu, ou elas usam a técnica, mas elas ficam, como se diz no ditado popular, um olho no peixe, outro no gato, não tem essa história. Elas ficam fazendo a técnica e procurando o efeito, cadê o efeito? E também é uma coisa muito frequente, né? A pessoa fala, pô, mas eu fiz, ele falou que ia ter o efeito.
Aí a gente tem que chegar e explicar, não, mas você faz, você se entrega à técnica e a técnica que te entrega o efeito, né? E o legal do lucro para mim é que eu tenho uma história, né? Foram anos para sacar essa história do lucro operacional, mas o legal é que ele fala, olha, se entrega isso aqui, ó, e deixa o efeito acontecer. E aí a técnica te entrega o efeito. E eu acredito que isso, de fato, ajuda a simplificar muito, né? Muito. E a gente sabe que quando a gente pratica meditação regularmente, todos os dias, a gente caminha para o equilíbrio, para o autoconhecimento. É um caminho natural nesse sentido. É uma coisa que a gente sempre fala e que a gente sabe, né? Quem medita sabe que tem isso. Para você, como foi esse caminho? Como foi a percepção desse ganho de equilíbrio e autoconhecimento? O que que você foi percebendo em você em termos de equilíbrio e autoconhecimento? Eu acho que a maior percepção foi essa, a partir do momento que eu comecei a me observar melhor, eu comecei a deixar de me preocupar com os efeitos, porque eles acontecem naturalmente. No começo a gente fica procurando. Nossa, mas eu ainda estou nervosa, eu ainda estou irritada, eu ainda estou ansiosa, eu ainda estou sentindo palpitação, eu ainda me incomodo, brigo com as pessoas. Depois que você começa a se observar, isso naturalmente diminui, meio que sem você perceber o que está acontecendo. Eu acho que o meu caminho passou de uma meditadora perfeccionista que queria acertar na meditação todos os dias para uma meditadora que se preocupa simplesmente em colocar em prática todos os dias a meditação, sem se preocupar com os resultados. E isso, a meditação passa a fluir de uma maneira muito mais natural, e aí é que os efeitos começam a aparecer. Porque no começo você fica tão preocupado e aí você não enxerga efeito nenhum porque você não está permitindo que eles aconteçam, né? E a partir do momento que realmente eu me preocupei só com o meu treino é esse. O que eu tenho que fazer é comparecer ao treino todos os dias. E o restante vai vir no resultado, vai acontecer quando tiver que acontecer. Aí eles passaram a acontecer mais naturalmente. Então, acho que essa diferença de deixar o perfeccionismo de lado é que foi uma das. Ainda sou muito perfeccionista em algumas áreas da vida, porque a gente também só por meditar, eu acho que é interessante falar isso para as pessoas, né? Que não é só porque a gente medita todos os dias que a gente resolveu todos os problemas. Eu continuo brigando, me irritando, ficando ansiosa, mas eu aprendi a lidar com isso de uma maneira muito mais fluida e muito mais natural. E isso faz bastante diferença no dia a dia. É diferente, eu costumo dizer, é diferente você dizer assim. Eu sou perfeccionista. Outra coisa é você dizer assim, eu tenho uma mente perfeccionista, eu tenho um aparato mental perfeccionista e eu sei disso. E aí você aprende a lidar com ele. Quando você aprende a não confundir essa, essa elaboração do aparato mental, né, com você, com a sua essência. Isso é uma coisa complicada para explicar, mas quem medita entende isso muito bem depois de uns meses aí e de uns poucos anos, já começa a entender isso muito bem. Você entende o seguinte, um tem uma mente ansiosa, outro tem uma mente perfeccionista, outro tem uma mente que tende a dramatizar, meio mais dramática. E isso é parte da mente. Você vai fazer terapia, você vai melhorar isso, mas você não vai zerar isso. Você não vai zerar esse jogo. Aquele aparato mental está lá. Porque a gente aprende muito a lidar com ele de uma forma muito interessante. Eu gosto de dizer que relativiza, né? Relativiza muito. Você vê daqui de uma maneira muito mais relativa do que via antes. Sobre meditação, sobre instrução, né? O que que você diz sobre instrutora, né? Quem não acredita que consegue meditar, são dois tipos de pessoas. E outro tipo de pessoa está tentando, mas ainda não consegue. O que que você diz? Como você instrui? Olha, uma pessoa A diz assim, olha, eu não acredito que eu consiga meditar, não. Estou agitado, sabe, não sei o quê, não consigo. Outro diz assim, não, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. O que que você instrui nessas situações? Normalmente eu costumo falar exatamente
dessa mentalidade que a gente tem de produtividade, de buscar o resultado. Eu acho que essa foi uma das minhas maiores dificuldades, e essa é uma das maiores dificuldades que eu percebo nas pessoas que tentam aprender a meditar, tanto as que não querem nem começar, quanto aquelas que acham que estão tentando e não conseguem, e que não estão conseguindo. A gente vive aí numa sociedade muito de mentalidade de resultado e de bater meta. E quando a gente vê nas redes sociais ali, Dr. Roberto medita há mais de 40 anos. Quando as pessoas vêm, eu sou uma instrutora de meditação, elas pensam, nunca vou chegar nesse lugar, então eu não vou nem tentar começar. Parece uma coisa muito distante. E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, achar que a meditação é um lugar, um resultado muito distante. E eu tento mostrar que o que a gente precisa fazer é treinar todos os dias, é ir para academia todos os dias, só que ao invés de treinar o bíceps, nesse momento, a gente vai treinar a nossa mente, né? E fazer os pequenos passos sem ficar procurando medalha olímpica, a gente está numa semana de Olimpíadas aí, sem precisar ficar preocupando se vai subir no pódio ou ganhar uma medalha. É só ir lá e fazer a sua parte todos os dias. E eu acho que esse é o mais difícil, porque a gente hoje em dia tem essa mentalidade de que sempre tem que fazer uma coisa extraordinária. O Sim. comum, o sentar, respirar e focar na âncora, parece muito pouco se a gente não conseguir alcançar um estado iluminado. E eu acho que mostrar para as pessoas que não é isso que a gente busca a prática todos os dias e que os resultados vão aparecer progressivamente, acho que isso é o principal, é o que eu tento fazer quando eu estou ensinando as pessoas a meditarem. Eu acho que esse é o grande paradoxo, né, Sibeli? Na meditação, quanto menos você pensar nos benefícios, nos resultados, mais vão aparecer os benefícios e resultados. Esse é o Sim. grande paradoxo, que se a gente conseguir fazer a pessoa entender isso, já é meio caminho andado. Para ela focar na técnica, focar na prática, porque não tem que ser, como eu digo, uma celebração da inutilidade. Você, naquele momento, você está celebrando a inutilidade. Eu estou aqui, o que você está fazendo aqui? Meditando. Para quê? Para meditar. Você pode até ter uma ideia, você pode até ter uma intenção prévia, né? Que te moveu, movimentou a se tornar um meditador, mas naquela hora não pode pensar nisso. Não pode ficar angustiado com isso. E um dos tipos que desiste de meditar é esse. É o batedor de metas compulsivo, né? Existem metas que a gente bate na meditação, mas elas são metas muito mais relacionadas a nós mesmos, né? Metas de autopercepção. E esse negócio de iluminar tem muito mais de acender a luz de um quarto, inclusive do seu quarto interior, acender a luz de um quarto que estava escuro, tanto fora quanto dentro, do que você virar um poste de luz que sai por aí andando assim, um poste de luz que é uma fantasia que as pessoas fazem. E para quem começa e não consegue? Olha, eu não consigo meditar, eu estou tentando aí um tempão. O que você vê nessas pessoas de mais frequente aí de engano para estar tentando e não estar conseguindo? Eu acho que muita gente tenta, através desses aplicativos, por exemplo, de meditação guiada, mas sem uma orientação da técnica, sem saber exatamente o que é meditar. Como a gente tem uma disponibilidade muito grande hoje em dia na internet de informação, as informações meio que se truncam ali e a pessoa às vezes acha que o que ela está fazendo é meditação e não é. Então, eu acho que e isso traz uma dificuldade grande porque a pessoa não vai conseguir meditar, né? Então, eu acho que encontrar uma pessoa que oriente faz muita diferença, encontrar fontes confiáveis, ou livros, ou seu próprio livro que explica técnicas diferentes, que mostra para a pessoa o looping operacional, para a pessoa realmente entender o que é a meditação. Porque muitas vezes o que a pessoa está fazendo nem é meditação e ela está ali se confundindo. E aí tem uma dificuldade. Para quem você vai perguntar? Para o YouTube? Aham. Não vai vir a resposta se você não tiver alguém para te orientar. Então, eu acho que é muito interessante que as pessoas procurem orientação, procurem alguém que sabe, que tem realmente uma metodologia, que consegue ensinar uma técnica,
para conseguir começar na meditação. Depois você pode caminhar sozinho, e o ideal é isso. Mas no começo eu acho que faz muita diferença. Uma boa instrução ajuda muito no começo, é verdade. E uma mensagem, Sibeli, deixar uma mensagem. Que mensagem final você gostaria de deixar para quem ouvir esse podcast? Eu acho que você é até um pouco repetitiva, mas é se desprender da busca pelos resultados. É realmente pensar pequeno ali, que parece que é um passo pequeno, mas que é o que vai fazer diferença, né? Se você está tentando aprender a meditar, se está começando a praticar, se está enfrentando alguma dificuldade com a prática, volta para o simples, que é se programar, encontrar um horário no seu dia para praticar, separar um espaço para praticar e realmente se propor com essa intenção de todos os dias eu vou sentar nesse horário e vou praticar por tantos minutos. O que vem depois disso não importa. O que me importa é eu realmente fazer esse compromisso, é assumir esse compromisso e ter essa intenção. Eu acho que o exercício da meditação que a gente fala, a prática da meditação, ela tem esse nome porque a gente precisa praticar todos os dias. Não adianta fazer no final de semana, não adianta fazer de vez em quando. Então, essa disciplina eu acho que é muito importante. Sim, 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 sim. É uma disciplina que esse aqui é o ponto do rigor, né? As pessoas têm pouco rigor com a prática regular, com a disciplina da prática, e muito rigor com elas mesmas. Elas não praticam direito, ficam zangadas com elas mesmas porque não está acontecendo nada. Então, é uma autoexigência muito forte, exagerada, um compromisso com a prática muito leve, muito mole. Então, eu vejo esse cenário invertido, de cabeça para baixo. E quem desvira isso, de cabeça para cima, começa simplesmente a meditar. Se Sim. nas suas redes sociais, você é Cibele Castro, né? Tudo junto? Isso. Doutora Cibele Castro, Doutora, DRA Cibele DRA. Castro. DRA Isso. Cibele Castro. Porque eu vejo Cibele Castro Slow Life, mas aí é só quem vê o título, né? Isso, na verdade, agora o título até mudou um pouquinho e o Ah, Slow é? Life não tem aparecido tanto, Hum, apesar de que continua aí na minha vida e a meditação é uma das maneiras da gente entrar nesse ritmo mais slow, né? É é, perceber qual é o nosso ritmo certo. Mas ser nas redes slow, sociais ser slow, agora, desculpa, nas desculpa. redes sociais agora é DRA Cibele Castro, doutora Cibele Sim. Castro. Ser slow, para quem não conhece bem a Cibele ainda, é ser slow quando você não precisa ser fast, não é? Isso. Nem sempre você precisa correr. E aprender a identificar esses momentos. Você está vendo aí do lado dela, eu estou vendo aí, desacelere, ó. Essa é a cara da Cibele, essa plaquinha. Fica aqui para lembrar todo mundo que a gente pode desacelerar um pouquinho sempre. Sim, que existe a oportunidade de desaceleração, é verdade, é Exato. verdade. Sibeli, super obrigado, é muito gostoso estar aqui com você. Ah, obrigado por estar comigo. A gente vai lucrar vendo esse seu podcast. Quem vira esse seu podcast vai aprender ainda mais com você. E quem quiser saber mais, segue a Sibeli aí também, gente, porque ela sempre tem conteúdos muito interessantes, muito legais, mostrando que a vida às vezes é corrida, mas às vezes ela pode ser uma vida não tão correndo, não tão corrida também. Sibeli, obrigado, querida. Um grande Obrigada, eu que beijo. agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.